Considerando que morfologicamente o cérebro de um superdotado é maior e único, dá para fazer um diagnóstico somente com exames e medidas cerebrais, sem teste de desempenho? Não, nunca, jamais, em tempo algum. Por quê? Todos os exames, por exemplo, como é que a neurociência chegou a essa conclusão da morfologia do cérebro de superdotado? Primeiro, eu quero esclarecer que ele não é maior. Ele é único, cada um tem uma fisiologia diferenciada e todos os superdotados, e a fisiologia do cérebro é diferenciada do cérebro típico. Mas cada um de fato é único, mas não maior. O cérebro é do mesmo tamanho de uma pessoa típica. A diferença, o que é maior, é a expansividade da substância branca e cinzenta. Então, como elas são mais expandidas, cabe mais informações e a interconectividade, ela aumenta brutalmente. Velocidade de processamento de informações, tem uma rede modo padrão que ela não entra em repouso em momento nenhum, pode trazer distúrbios de sono, pode trazer hiperatividade, impulsividade, criatividade, um pensamento criativo muito desenvolvido, muitas ideias, essa rede modo padrão que é do cérebro de superdotado, mas não é maior em tamanho, em extensão, em dimensão dessas regiões e do funcionamento do processamento de informações. Então, você perguntou se fazer um diagnóstico somente com exames e medidas. Não, por quê? Exames e medidas cerebrais foram usados ao longo de mais de 50 anos pela neurociência para conhecer o funcionamento de um cérebro já superdotado. Então, foram feitos ressonância magnética, medida de testosterona salivar, aplicação de vários exames para ver, para se ter todo esse conhecimento incrível acumulado que o Brasil ainda não reconheceu, que é dessa fisiologia e funções cerebrais completamente diferentes no cérebro de superdotado e 2E. Mas os cientistas podem usar exames, testes, medidas cerebrais para avançar no estudo do cérebro do superdotado. Assim como chegou a tudo que nós sabemos hoje, é muita coisa sobre o cérebro, muita coisa que explica comportamento, explica sensibilidade, explica superexcitabilidade, explica a superdotação, é exatamente essa alteração na fisiologia, na morfologia cerebral, mas os exames, fazer exame não vai determinar a superdotação. Quando um superdotado faz exames, as medidas cerebrais, para saber se dá diferença ou não, o médico não vai saber disso. Só cientistas, neurocientistas, não só cientistas, neurocientistas profundos, de alto nível, de alto padrão na neurociência, para conseguir delinear e delimitar essas diferenças de nuances em relação a o que é típico de atípico em cada cérebro de superdotado. Só os testes de desempenho, testes cognitivos e observações clínicas presenciais, análise da história de vida, isso em conjunto é que pode afirmar e identificar qualquer condição neurodivergente. Superdotação, TDAH ou TEA, qualquer condição, nenhuma é identificada por exames ou medidas cerebrais. Nem TEA, nem TDAH, nem superdotação. Já estão surgindo algumas notícias de estudos que estão buscando alguns exames para confirmar TEA, mas nada ainda foi comprovado, começam os estudos, começam a soltar algumas informações. Mas é importante você saber, precisa sim, testes padronizados, mas não somente isso, história de vida, todo o contexto ecológico de vivência da pessoa, isso em conjunto, e observações clínicas precisam, de tudo isso precisa para delimitar e identificar a condição da superdotação.